Predominância do Bitcoin aponta qual será o caminho do Bitcoin para os próximos 2 meses. Garanto para vocês que não é um caminho muito saudável, a não ser que você queira aumentar a quantidade de Bitcoin que você tem na carteira. Mas isso não acontece já. Temos um tempo para se preparar para poder tirar proveito dessa situação a fim de aumentar a quantidade de BTC na carteira. Fechou? Vamos dar uma olhada no vídeo então. Vamos descobrir o que é que está rolando com a predominância. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e compartilhar o vídeo aí com seus amigos para que mais pessoas possam vir para o nosso time. Eu tive olhando aqui, galera, o que aconteceu com as vezes que a predominância do Bitcoin estava corrigindo. E eu quero que você observe lá embaixo. Deixa eu até fechar aqui esse que eu não estou usando e esse aqui eu também não estou usando. Observe, por favor, lá embaixo. A predominância do Bitcoin fala muito sobre os movimentos do preço do BTC, se a gente conseguir entender o que a predominância está tentando dizer. Então são duas condições aqui que a gente teve de sobrecompra no estocástico lento, e deu para perceber que a predominância também estava na sobrecompra, então a predominância começou a corrigir. Agora, olha o efeito que a predominância teve no preço do BTC. Vamos lá, vamos pegar por data aqui, galera, lá embaixo, dá uma olhada lá embaixo, lá, olha a data lá, dia 19 de julho, né? Começou uma correção na predominância que terminou lá embaixo, dia 28 de agosto de 2023. Então começou dia 19 de junho e terminou dia 28 de agosto. Agora vem aqui para o preço e vamos pegar a mesma data lá, 19 de junho. Aqui, ó, 19 de junho. Dá uma olhada. Tivemos uma correção no preço, aqui é gráfico semanal, então é um gráfico que impacta bastante, de 20%, tá? Depois não foi diferente, aqui nessa outra situação foi a mesma coisa, né? Começamos a correção aqui e terminamos aqui. Tá bom? Bom, a gente está com o preço corrigindo, a predominância ainda não. O preço já faz semanas que está aqui, vai que vai, não vai e tal. Mas a predominância no cenário atual ainda não está bem corrigindo. Está naquela. Agora, será que vai corrigir, Sandra? Como que eu tenho certeza que vai corrigir a predominância de novo? Galera, aqui, ó, dá uma olhada aqui. A gente veio buscar aqui com a predominância a principal resistência, então a gente bateu continência aqui na principal resistência, que é a resistência de pivô, cabeça de pivô anterior, tá? Se eu não me engano, isso aqui também pode ser uma região de fibra, vamos dar uma olhada já. Então, ó, primeira resistência, uma das mais importantes, cabeça de pivô, foi a primeira vez que a gente tocou nessa região e já recolheu. Não quer dizer que vai recolher muito, mas a tendência é ter um recolhimento interessante aí. Com relação a níveis de fibra, cara, olha aqui, falta um pouquinho mais para a gente chegar na principal resistência de fibra, que seria 61 de fibra, está um pouco mais acima, está em 57% de predominância, né? A gente chegou aqui em 56,96. Então, um pouco mais acima está 61 de fibra. Podemos considerar que a gente já chegou na principal resistência da predominância do BTC. A predominância em baixa indica que o BTC pode ter queda, porque as pessoas... Predominância é quanto predominantemente aquele ativo está tomando conta do mercado, né? Então, a predominância de 57% quer dizer que 57% de todo esse mercado que a gente utiliza está focado em adquirir BTC. A situação atual com 54% de predominância. A situação atual. Bom, se isso for acontecer, a gente vai ter uma correçãozinha, tá? Espero que seja pequena, saudável, como foi todas as outras vezes, mas a gente não sabe dizer. Aqui a predominância é um pouco diferente, né? Não tem um interesse em venda da predominância, né? Tem interesse no BTC, então a gente não vai conseguir fazer uma boa leitura de até quando que vai, se a gente fosse corrigir, até quando que a gente poderia corrigir. A gente, com base em movimentos anteriores, a gente pode pressupor que quando chegou naquelas vezes ali, essa parte baixa que foi o fundo da predominância, né? Vamos tentar ver aqui, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Por várias vezes aqui em cima foi o topo, teve essas duas situações aqui extras, né? Mas por várias vezes essa parte aqui foi o topo, e por várias vezes essas partes aqui foram os fundos dessa pequena movimentação aqui na predominância, antes de ter o disparo aí para uma predominância muito maior, né? Então a gente de repente bateu lá em cima, podemos vir aqui embaixo, fazer esse trabalho de novo antes de subir, pode ser, não sei também. Mas sim, impacta bastante no preço do BTC. O que eu recomendo? Olha só, para esta semana a gente está com os indicadores otimistas, o mercado subiu, fazendo uma certa correçãozinha aqui, mas ainda bem acima do ponto que o indicador indicou alto. O indicador indicou alto em 61,314, estamos em 63,800, agora caindo, né? Correção acontecendo.
Mas a gente tem chance de vir aqui para 62, ó, até dar um ponto de grid aqui, dar um grid aqui, ó, 62.300, que é o principal suporte aí desse movimento. Dá até um gridzinho aqui para galera que gosta de fazer o grid, tá aí o grid. Dá até um gridzinho aqui, stopzinho 2,5, é isso aí, tá? Dá para descer mais, aí é pouco convicto de uma correção maior do que esta, tá? Eu acho que aqui seria o colapso dessa correção para depois o mercado continuar subindo, tá? Movimentação, tá precificando fundo, né? A gente subiu, fez topo superior, fazer um fundo superior é o que se espera e continuidade, tá? Então, é aquela velha história, uma base de preço, a gente está buscando aí no 4 horas para dar continuidade, né? O 4 horas já está totalmente sobrevendido, pode ser que desça um pouquinho mais aqui, mas na sequência a gente consegue repetir em alta. Mas essa alta tem os dias contados. Enquanto os indicadores estiverem otimistas, a gente tem esse processo favorável para se manter acima dessa região. Mas é inegável, aí sim, galera, tá? Isso aqui, ó, depois tem que pegar o contexto certo aqui. Não existe esse negócio de vamos subir até a lua já a partir de hoje. Vamos para 100k a partir de hoje. Não existe negócio, isso é coisa de amador. O amador chega no mercado e acha que isso vai rolar. Em 2 palitos a pessoa vai ficar podre de milionário e vai sair correndo para o abraço. É claro que não, isso é coisa de coadjuvante, né? Quem tá começando agora que faz... Aí vem nos comentários e fica, ai, tu não falou que ia subir. Não subiu? Né? Subiu? Tava em 61, chegamos em 67, subiu, isso aí é uma alta, não é? São 12% é alta, então subiu, então isso aí é indiscutível. A situação é o seguinte, olhando para um prisma maior, indiscutivelmente a gente está fazendo correção ainda, porque ainda nós temos um canal descendente, ainda temos com topos mais baixos que os fundos aqui, né? Não tem como, isso aqui é indiscutível, isso daqui. Topos mais baixos, fundos mais baixos, então tendência de baixa no 4 horas e no diário, ainda isso é indiscutível. E se a gente não passasse dessa região aqui do 71, a gente, claro, é óbvio que quando os indicadores ficarem pessimistas, quando o mercado ficar pessimista, o mercado fica otimista e pessimista de 13 a 20 dias, tá? O mercado fica otimista por 13 ou 20 dias, e o mercado fica pessimista por 13 ou 20 dias. O mercado trabalha assim, tá? Então, se a gente não conseguir romper essa região aqui, antes do mercado ficar pessimista, provavelmente a gente vai cair de novo, buscar mais, de repente, um fundo mais baixo ainda, coisa do tipo. Tá bom? O que eu esperaria para esse momento atual, então? O que eu esperaria é continuidade nesse processo de alta e, de repente, por mais a semana que vem. Isso vai proporcionar aí, galera, a finalizar os trades aí, quem entrou no long aí pode de repente fazer umas parciais, tá? Mas eu esperaria agora uma precificação aqui no 4 horas de um fundo, não sei se vai ser esse daqui já, eu acho que não, acho que a gente pode vir aqui embaixo, acho que isso aqui até nível de FIBO a gente tem ali, ó, acho que é isso, exatamente, ó, na mosca, um pouco mais em cima aqui, ó, galera, ó, um pouco mais em cima aqui, 62.400 é o grid de entrada aqui, tá? Então acho que a gente vem para 62.400 ainda, perde 50% de FIBO aqui, afinal de contas o mercado corrigiu bastante força ontem, né? Eu acho que isso pode impulsionar o mercado a descer um pouco mais, para depois voltar a tentar precificar um topo ascendente, alguma coisa assim, tentar buscar essa região aqui dentro do período otimista que a gente está vivendo. Mas aí sim que eu disse para vocês que esta informação que a predominância do Bitcoin está oferecendo vai ter um impacto muito grande se a gente não passar dos 70k, 71, desculpa, deixa eu ver aqui, eu acho que é 71, se a gente não passar dos 71 exatamente, não passar dos 71 neste período otimista que a gente está vivendo, aí sim quando aparecer o período pessimista, que vai ser já no início, na primeira semana do mês que vem, a gente inicia o período pessimista, aí a gente tem uma dor de cabeça, tá? Porque a gente tem a predominância apontando baixa, o BTC dentro de uma situação baixista, né? Afinal de contas temos um canal de baixa e topos e fundos descendentes. Então eu recomendaria fazer uma boa parcial, mas eu vou avisar vocês quando esse período pessimista aparecer, tá? Por enquanto é isto, tá, galera? Não tem nada aqui, por enquanto, ainda que chama a atenção que possa assustar. Estamos com 4 horas lá buscando base e preço. Tá ótimo isso daqui, cara, ou sobe a partir de já, ou vem nos 62.400 para depois subir. Essa é a minha expectativa para o mercado no momento atual. Fechou?
É isso então, não esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, bitbruxo.com, bitbruxo também, desculpa, bitbruxo.com, nada, é bitbruxo no Instagram e bitbruxo também no X. E eu vou deixar aqui embaixo aqui o link para você que ainda não tem uma corretora decente para você operar. BitMEX é o que eu estou utilizando para fazer esses trades aqui, essas operações aqui. Tem link aí na descrição para você se cadastrar na BitMEX se você quiser. Muito obrigado pela sua atenção, tamo junto.